Emílio Santana nasceu há 100 anos. Militante anarcossindicalista, resistiu à instalação do Estado Novo. Como dirigente da Confederação Nacional do Trabalho, acompanhou de perto a greve insurrecional de 18 de janeiro de 1934. Jogou tudo contra Salazar e organizou o único atentado contra o tirano em décadas de ditadura. Em Portugal, nos anos 20, o mundo do trabalho é dominado pela violência de classe. O trabalho certo é um privilégio de poucos. Em alguns setores profissionais, a jornada de trabalho quase duplica as 8 horas legais. Noutros, as crianças ocupam até 1/4 da mão de obra. A esmagadora maioria não está abrangida por qualquer sistema de previdência. O anarcossindicalismo é, desde os alvores da República, a corrente mais forte na classe trabalhadora. A Batalha é um dos diários mais lidos da capital. Aos 15 anos, Emílio Santana inscreve-se no Sindicato dos Metalúrgicos como aprendiz de carpinteiro de moldes. Mais tarde, torna-se desenhador. A ditadura militar prepara a proibição dos sindicatos livres. Santana conhece a sua primeira prisão, de 7 meses, logo em 1928, com a ilegalização da CGT na sequência das revoltas democráticas de 1927. Em 1932, pouco depois da constituição da Federação Anarquista da Região Portuguesa, Santana é de novo preso e deportado para os Açores. Em 1934, já com a Constituição Corporativa em vigor, o movimento operário ensaia a insurreição de 18 de janeiro contra Salazar. Se ele já tinha posto todas as organizações políticas fora de combate, se ele dominava já o país com uma organização policial e dominava em parte a economia, restavam os sindicatos, que eram os únicos organismos que existiam todavia, que se mantinham, muito embora muito policiados, uma ação policial muito intensa sobre eles, mas quer dizer, na clandestinidade, a organização atuava de uma forma revolucionária e eficiente. Isto, naturalmente, que levaria o governo a completar a sua estrutura de Estado centralista e planificador, tendo que dominar, naturalmente, as relações de produção e, portanto, subjugar os sindicatos, de modo a que eles fossem os instrumentos da própria política do Estado. Não admira que, portanto, em 1933, depois que Salazar instituiu a célebre Constituição de 33, que já previa um Estado corporativo, que tivesse que vir dominar a última força que ainda até então não tinha dominado. Os sindicatos que aceitassem o estatuto tipo do governo, pois teriam que o subscrever e apresentar e sujeitarem a sua política ao governo. Os que se recusassem teriam que entregar todos os seus haveres, toda a sua contabilização no governo civil e deixariam de existir. A CGT, que já vinha tomando conta da evolução política do governo, tendente a uma formação corporativa no Estado, tinha adotado a resolução de opor-se de toda a forma ao movimento, a essa política governamental. E então resolve preparar uma greve geral com caráter revolucionário para opor-se à instituição dos sindicatos nacionais. Naturalmente que, como a CGT não abarcava a totalidade dos sindicatos, porque havia alguns que estavam ligados à Comissão Intersindical, havia alguns que estavam autónomos, não contra a CGT, mas estavam fora da CGT. A CGT, portanto, dirigiu-se a todos no sentido de lhe propor uma ação conjunta para uma greve geral revolucionária. Portanto, toda a organização se começa a processar, criam-se comitês regionais em Lisboa, Porto, Coimbra, Leiria, Setúbal, Almada, no Algarve. Todo o movimento do 18 de janeiro foi feito à base sindical e foi feito só a termos sindicais. Assim era na Marinha Grande, em que tudo foi feito dentro do Sindicato dos Vidreiros, que era o sindicato local, e em que colaboravam tanto elementos anarcossindicalistas como elementos comunistas. Porém, como na Marinha Grande se produziram uma série de circunstâncias favoráveis
não só porque as indústrias estão concentradas dentro da povoação e há uma população operária que se estende à volta, e pela sua concentração num espaço relativamente pequeno foi fácil juntar todos os elementos, e eles saíram a tempo próprio, amparados também com uma proteção natural que era toda a região do Pinhal de Leiria. Portanto, eles atuaram como estava previsto, que era o corte de comunicações, e atacaram naturalmente o único ponto de forças armadas ou de repressão que existia na Marinha Grande. A ação teve eficácia e foi, de facto, um acontecimento extraordinário. Mas, claro, como um ponto isolado, naturalmente que o governo pôde facilmente fazer concentrar forças militares para a repressão do local. E dentro em pouco, quando a população ainda estava no auge do seu entusiasmo pelo efeito, começa a ser atacado por forças de infantaria 7, artilharia de 4, polícia e guarda republicana. Naturalmente que os elementos ainda se procuraram amparar com a mata de Leiria, ainda puderam querer oferecer uma certa resistência, mas de facto a superioridade das Forças Armadas era muito grande e o movimento esgotou-se. O fracasso da greve geral insurrecional é uma derrota duradoura da oposição operária. Muitos dirigentes sindicalistas são enviados para o campo da morte do Tarrafal, entre os quais o anarquista Mário Castelhano e o líder comunista Bento Gonçalves, que ali acabarão por morrer. Portugal vive a campanha do ódio anticomunista, com sermões na igreja e na rádio. Com o triunfo da Frente Popular nas eleições espanholas de fevereiro de 1936 e com o pronunciamento de Franco, começa aquela que foi chamada de Guerra Civil Europeia em território espanhol. A ditadura toma partido pelo levantamento militar da direita espanhola. Emílio Santana é enviado ao Congresso da CNT, o gigante anarcossindicalista do país vizinho. Ao mesmo tempo que o conflito se adensa em Espanha, torna-se evidente o papel desempenhado por Salazar. Hitler e Mussolini empenham-se com homens, aviões e artilharia. Salazar oferece a preciosa fronteira portuguesa. As regiões fronteiriças tornam-se zona de passagem de armamento. O não intervencionismo das democracias europeias fecha os olhos. Republicanos em fuga são perseguidos pela GNR e dados à morte aos sediciosos de Franco. O salazarismo é um pulmão logístico e diplomático do fascismo espanhol. Em 1937, Emílio Santana dedica-se à preparação do tiranicídio. António de Oliveira Salazar há muito que se afirmou como elemento central da ditadura, cujos contornos totalitários são cada vez mais evidentes. Às almas dilaceradas pela dúvida e o negativismo do século, procuramos restituir o conforto das grandes certezas. Não discutimos Deus e a virtude. Não discutimos a pátria e a sua história. Não discutimos a autoridade e o seu prestígio. Não discutimos a família e a sua moral. Não discutimos a glória do trabalho e o seu dever. Os anarquistas planeiam para Lisboa um ato da Guerra Civil Europeia. Se Salazar se sentia autorizado a comprometer o país no conflito espanhol, nós, cidadãos portugueses, na legitimidade dos nossos direitos, tínhamos o dever de opor-nos à vilania da agressão e preferimos a lealdade e a solidariedade. Emílio Santana fazia 31 anos naquele dia 4 de julho de 1937. Manhã cedo, a Avenida Barbosa do Bocage estremece com a explosão de uma bomba. Uma enorme cratera abre-se junto ao carro de Salazar, que, no entanto, escapa ileso. Um erro de posicionamento do petardo desviou a onda de choque e deitou a perder o atentado. Hitler envia um telegrama felicitando Salazar pelo seu feliz salvamento. As polícias realizam prisões a esmo, torturas e anúncios de sucessos forjados. Jacinto Carvalho, Manuel Pinhal e António Pires Silva foram os bodes expiatórios e foram tão torturados que acabaram por se confessar culpados.
Emídio Santana será preso só em outubro, em Inglaterra, ao tentar o exílio e entregue à PVDE de Salazar. Seguir-se-ão 16 anos de prisão. Nas suas memórias, conta como travou, nos armazéns do Código Penal, a mais singela das lutas contra a repressão: sobreviver e ajudar os outros a sobreviver. E como aceitou o convite melindroso para um libertário para projetar os melhoramentos da cadeia de Coimbra, substituindo uma indigna ala de mulheres e traçando o refeitório antes inexistente. À saída da prisão, Emídio Santana encontrou uma sociedade profundamente mudada. O meio libertário está desarticulado e, com os pronúncios do marcelismo, Santana colabora com círculos católicos progressistas e democráticos, fazendo intervenções em comícios da CEUD e da CDE em 1969. Com o 25 de Abril, participa na apoteose da emoção coletiva e retoma a publicação da batalha. E agora? Agora não é esperarmos que nos deem soluções aos problemas nacionais, que nos deem decretos, que nos deem leis. Muito temos nós a fazer. Este momento em que vivemos aqui é uma tomada de consciência verdadeira de que há ainda uma juventude, que há ainda um povo que compreende a sua missão histórica e que não se deixa levar através daquilo que hoje é apenas a preocupação dos políticos, que é a sua aritmética eleitoral.